Vê se foi. Estão me ouvindo? Mano, eu acho que eu errei aqui. Agora foi, né? Agora todo mundo tá me ouvindo, né? O professor também não apertou direito aqui o botão, né? Cabeção, né? Ou seja, quando nós falamos da chegada do poder dos militares, nós não estamos falando apenas, única e exclusivamente, foram os militares que tomaram a força e ninguém apoiou. Claro que não. Muitas pessoas, vários setores da sociedade espantados com a atitude governamental de João Goulart, apoiaram qualquer saída, apoiaram qualquer medida que afastasse aquele presidente do poder. Né? Naquela época, não havia muito debate do impeachment, como nós temos hoje, e que faz muito parte do nosso vocabulário político do dia a dia. Né? Então, naquele momento, houve uma tomada brusca do poder pelos militares, mas sim, apoiado por parte de setores da sociedade brasileira. Então é interessante que a gente pensa que a crise que acontecia naquele momento era uma crise política, porque havia uma clara polarização política entre a esquerda e a direita. A crise era econômica, porque a inflação estava altíssima, o governo não fechava suas contas públicas. Estamos falando de um país que tinha uma inflação altíssima, e isso gera muita instabilidade, seja econômica e política. E é no meio desse contexto extremamente conturbado que chega ao poder um general chamado Castelo Branco. Então eu quero que vocês percebam aqui na aula de hoje a nuance do que foi todo o período da ditadura militar, ou o período do governo militar, a partir do seu início. Por quê? O primeiro governo militar, que foi a de Castelo Branco, que é o tema da aula de hoje, eles plantaram muitas sementes que ao longo de todo o regime, que durou 21 anos, foram colhidos. Então é importantíssimo que a gente saiba o tema, que a gente saiba tratar, discutir o que aconteceu de principal nesse período, e isso que é fundamental e o que a gente vai entender na nossa aula de hoje. No próximo slide, eu coloquei aqui uns dados para refrescar a nossa cabeça. Né? Eu coloquei aqui para vocês justamente a seguinte situação. Diante dessa crise toda instaurada pelo governo de João Goulart, também conhecido popularmente como Jango, no meio da pandemia, no meio da inflação, no meio da instabilidade política, João Goulart não consegue dar conta. Setores da sociedade que fizeram a marcha com Deus pela liberdade, conforme você vê ali nas imagens do slide, você observa que houve uma mobilização da sociedade civil contra o governo. Por quê? O governo tomou certas medidas que eram muito assustadoras do ponto de vista da classe média. Muito assustadoras do ponto de vista da alta hierarquia do exército. Muito assustadora do ponto de vista do alto da hierarquia da Igreja Católica. Então, diversos setores da sociedade estavam desgostosos do governo de João Goulart. E a única saída à vista, que estava ali como uma luz no fim no túnel para essas pessoas, era uma intervenção militar na política. É interessante que muitas pessoas falam assim, houve a ditadura e foi a primeira vez que o exército participou da... Claro que não. A gente já viu aqui ao longo das nossas aulas, nós vimos aqui que a proclamação da República foi o exército que fez. Quem destruiu a primeira República e inaugurou a Era Vargas foi o exército. Quem tirou Vargas do poder foi o exército. Ou seja, o exército participa frequentemente da história política nacional. Frequentemente o exército interfere na política. Então não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não foi ali o primeiro momento em que o exército entrou e participou mudando o cenário político. Claro que não. Isso já é histórico na nossa história brasileira. Então, quando se tira João Goulart,
a sociedade está com pavor daquela mentalidade de esquerda, daquela mentalidade que, entre aspas, eu coloquei, que representaria uma ameaça comunista, porque João Goulart, ele tinha como base de apoio as pessoas mais pobres, tinha como base de apoio pessoas que eram comunistas, tinha como base de apoio alguns princípios e alguns políticos, como o Leonel Brizola, que era de esquerda. Então a sociedade, assustada diante dessa ameaça, aposta na primeira aventura política que aparece pela frente, que foi a tentativa de intervenção militar. E ali eu coloquei no slide um dado que é muito interessante para a gente refletir e pensar, é que as pessoas que apoiaram a intervenção militar na política, as pessoas que falaram, pelo amor de Deus, generais do Brasil, tirem esse presidente do poder, essas pessoas que clamaram pela intervenção do exército na política, eram pessoas que, principalmente, acreditavam que, ao chegar no poder os generais, esses generais iam fazer a limpa no país, tirar o pessoal de esquerda, tirar os comunistas, tirar os corruptos, e aí sim, agora, em pouco tempo, em pouquíssimos anos, 1 ou 2, 3 anos, o exército entregaria à sociedade civil o poder a partir da eleição. Então a mentalidade do jornal O Globo, a mentalidade do jornal de São Paulo, a mentalidade de parte da Igreja Católica, a mentalidade de classe média era que o exército ia entrar rapidinho, fazer uma faxina e cair fora. Só que não. Por quê? Esse regime político que o povo brasileiro, parte do povo, clamou por ele, ele chegou para ficar. Ele criou raízes e ficou durante mais de 2 décadas no poder. Então, ou seja, os militares participaram dessa tomada do poder a partir de um ponto de vista, opa, não vou largar o osso, não vou largar o poder facilmente, não vou largar o poder de bandeja, calma aí, né? Vocês pediram a nossa entrada, agora estamos fazendo a nossa festa. Então é nesse sentido que eu quero que vocês percebam que o golpe, né, ou a Revolução de 64 foi tomada em nome de uma atitude de que o exército ia salvar a pátria, mas ia salvar a pátria rapidinho, porque eles iam fazer a limpa e entregar de novo um poderão civil. Só que não foi isso que aconteceu. E é interessante que logo no primeiro mandato presidencial, cujo o líder era um militar, ou seja, o Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, ele já, de começo, vai dar a tônica, vai dar a tonalidade, vai dar a vocação do que vai ser o governo militar. O governo militar, e os próprios generais tinham consciência disso, que não bastaria para eles simplesmente chegar, tomar o poder e falar, nós somos nós que mandamos. Não. Eles não queriam mostrar como sendo uma ditadura aberta, como foi do Chile ou como foi da Argentina. Eles queriam demonstrar que eles estavam no poder e muita gente apoiava. E de que maneira os militares eles conseguiram isso durante o regime militar? E aí eu quero que você preste bastante atenção aqui. Foi por conta de uma relação tênue demais entre o poder executivo, comandado pelos militares. Então, ou seja, ao longo de todo o regime militar, o chefe de Estado, o presidente da República, era um general de 4 estrelas, já velho, fim de carreira no Exército, muitos deles da ativa, outros também que já estavam afastados, mas que vieram e foram chefes de Estado, foram chefes do governo executivo. Enquanto que nesse regime militar havia uma relação um pouco hipócrita ou tênue, vai depender de como você vai nomear isso. Por quê? O Congresso, que é para fiscalizar o poder executivo, o Congresso, que é para barrar uma tentativa de tomada de poder absurda, tirânica pelo executivo, ele ainda vai funcionar.
Então, por exemplo, em ditaduras como Chile, em ditaduras como a Argentina, esses ditadores que chegaram no poder nesses países, eles fecharam o Congresso, de vez. Agora, no Brasil não. No Brasil, houve uma relação de morde-a-sopra entre o Congresso e os militares. Lembrando que os militares, como a gente vai ver, a todo instante trocava e caçava direito político de deputados. Então, ou seja, o governo militar manipulava o Congresso brasileiro sem dúvida alguma, mas ainda assim preservava a ideia de que, opa, não é uma ditadura como dizem. Nós temos aqui um chefe de Estado e tem um poder legislativo aqui funcionando, o Congresso, os deputados. Mas os deputados amavam até a página 2, porque sabia que quem estava no poder era um grupo militar que poderia prender o cara, poderia caçar o cara, expulsar o cara do país. Então é essa relação que é muito tênue e é muito interessante para a gente pensar o que foi todo o regime militar. Ou seja, o exército comandava o poder executivo, o general de mais alto cargo no exército comandava a presidência da república, mas ao mesmo tempo manipulava muito bem o Congresso. Para dizer assim, olha, se estão reclamando que isso aqui é uma ditadura, mas que ditadura tem um Congresso? Mas calma aí, o Congresso era modificado a todo instante pelos militares. Então, ou seja, era uma relação muito tênue. Não era simplesmente, foi eleito um deputado de esquerda e ele vai fazer oposição a mim, não. Porque eu posso caçar o direito dele, então ele cai fora, e só fica quem? Os meus. Então havia essa hipocrisia, essa relação, que até hoje muitas pessoas falam, mas não foi ditadura, porque tinha um Congresso lá funcionando. Funcionando em quais circunstâncias? Como a gente vai ver, o Exército várias vezes também fechou o Congresso. Então, aconteceu uma série de interrupções no Congresso. Mas a ideia central que era, os militares estão no poder. Eles decidem. O poder executivo, comandado por Castelo Branco, por exemplo, tem o poder de fazer o que quiser. Então é nesse sentido que vocês devem entender, na aula de hoje, essa relação muito tênue entre o poder executivo e o poder legislativo. Muito embora funcionasse o Congresso, muito embora funcionasse o Parlamento, não funcionava assim do jeito como funcionava nos Estados Unidos, não funcionava do jeito como funcionava na França, na Inglaterra. Por quê? Era um regime militar. Então, é essa nuance que eu quero que vocês compreendam. No próximo slide, vocês vão ver uma coisa que é essencial em toda essa história, em todo o período da ditadura militar, que foram chamados atos institucionais. Os atos institucionais, eles nada mais foram do que uma medida vinda lá de cima. Quando eu falo lá de cima, não é de Deus não, tá? Lá de cima, quando eu digo, são dos generais com poderes máximos das Forças Armadas. Então, o general do Exército, então, brigadeiro da Aeronáutica, então, almirante da Marinha, decidia, a principal medida que deveria ser tomada. E aí, nesse slide número 3, você vai ver que é muito importante de você entender isso. O Exército, quando queria fazer alguma coisa, ela obrigava o Congresso a aceitar. Isso é muito importante porque, num regime democrático, um presidente ele quer fazer uma lei que, por exemplo, proíba que os alunos entrem sem uniforme na escola, por exemplo. Numa democracia, o presidente quer fazer isso? Quer. Pode, depende, porque ele vai mandar para o Congresso, e se o Congresso aprovar, então tá beleza. Mas no regime militar, não. O que o presidente mandasse através do ato institucional, ele mandava lá de cima e aceitava lá embaixo. O general ordenava do alto do seu gabinete e o Brasil acatava como quem acata uma ordem vinda de um general.
Então é interessante da gente pensar que toda vez que o exército, prestem bem atenção nisso, toda vez que o exército, as forças armadas se sentiam acuadas, seja por opositores, seja por grupos de esquerda que faziam assalto à mão armada para derrubar o governo, seja pela imprensa, seja por qualquer pessoa, o grande trunfo deles era o quê? O ato institucional. Por quê? Não dependia do Congresso. Eles podem instituir hoje o que eles querem agora. É assim que funciona numa democracia? Claro que não. Por quê? Tem que ser aprovado pelo Congresso. Tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. Ah, mas isso é chato, professor. Mas isso é democracia. É o debate. São as ideias contrárias que chegam a algum consenso. Mas numa ditadura não. Numa ditadura, o presidente, através do ato institucional, o conhecido AI, ele obriga a virar lei o que ele deseja. Ele obriga a virar lei o que ele quer. Então é nesse sentido que a gente deve entender toda a história do militar. Porque ao longo dos 21 anos que eles ficaram no poder, tiveram cerca de 30 atos institucionais. Eu vou mostrar aqui para vocês os principais. Parte na aula de hoje, mas o principal na aula que vem. Mas é tão importante quanto, porque isso vai marcar para sempre a história do regime militar. O primeiro ato institucional, assinado logo 7 dias depois, né, da tomada do poder pelos militares, teve algumas medidas muito esquisitas, mas que faz todo sentido na história do regime militar. Como eu coloquei ali, eleição indireta para presidente. Então, ou seja, derruba João Goulart no dia 31 de março. Quem assume? Assume o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Quando ele assume o poder, os militares mandam um telegrama para ele, falam assim, ó, agora você vai aprovar uma lei aí. Qual lei? A lei que a eleição para presidente vai ser indireta, porque quem vai decidir? São os parlamentares. Isso está na Constituição? Claro que não. Mas foi feito por cima por quê? Foi um ato institucional. Né? Os militares baixaram essa lei e virou regra. Né? Não tem quando um general manda um soldado fazer alguma coisa, o soldado obedece? É a mesma coisa, só que na política. Os generais mandam e os políticos obedecem. Então foi escolhido a eleição indireta para a presidência. E aí entra uma questão muito interessante, né? que são as chamadas cassações de direitos políticos. O que é a cassação do direito político? O que é isso? Vamos supor, qual é o teu nome mesmo? O Pablo. O Pablo, ele é, por exemplo, um soldado que foi contra a tomada do poder pelos militares de 64. Se eu, como general, sei que o meu sargento foi contra, o que eu posso fazer com ele? Demitir, exonerar do exército e falar, você não tem mais direito de opinar na política. Isso foi feito com 2.500 militares no primeiro mês. 2.500 militares, inclusive generais, foram expulsos do exército. Né? Por quê? O exército que toma o poder é que dentro dele tem pessoas que falam mal deles. Né? Então, eles expulsam, caçam os direitos políticos de vários militares. Eles caçam os direitos políticos de 50 deputados. Imagina hoje o Congresso. Na época tinha menos deputados. Mas vamos supor que na época tinha 350 deputados. E aí chega lá o general e fala assim, ó, você, fora do Congresso. Ah, mas por quê? Estão fora. Vocês são subversivos. Vocês são contra a nossa tomada do poder. Se você é contra a tomada do poder dos militares, então você é comunista. Então você é um inimigo interno. Então você é um esquerda safado. E aí você cai fora, você não tem direito nenhum no nosso país. Então o exército faz uma verdadeira limpa na política nacional. O exército, quando toma o poder e institui o ato institucional número 1, ele caça vários
direitos de várias pessoas. Expulsa vários soldados do exército. Demite centenas de milhares de funcionários públicos. São expulsos 49 juízes. São expulsos 2.500 militares. E o que essas pessoas podem fazer? Nada. É interessante porque a partir dessa tomada, né, de consciência e dessa tomada política dos militares, havia uma prática muito, no mínimo, controversa. Por exemplo, qual é o teu nome? Se o Gabriel, ele fosse um cara suspeito de ter conversado com um comunista, o exército podia abrir um inquérito policial militar, um IPM, e prender o Gabriel. Mas Gabriel não fala com ninguém, Gabriel não tem participação política, Gabriel não fala nada. Vai preso. Está errado. Até que a gente esclareça, ele está na cadeia. Né? Então, ou seja, o exército, já no ato institucional número 1, toma uma série de medidas que foram bastante grossas, vamos dizer assim, né? Oi? Severas, autoritárias, que já estava logo mostrando quem era a cara do exército. O que eles queriam fazer no poder, né? Então, é nesse sentido que logo no primeiro mês de tomada do poder, no primeiro mês em que eles chegaram ao poder, o exército invade a sede da UNE, que ficava na Praia do Flamengo, e queima o prédio inteiro, né? Os soldados da polícia do exército invadem a UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, né? Que é a principal universidade, uma das principais do Brasil, que fica lá em Brasília. E por que eles fazem isso? Porque lá tem subversivos, porque lá tem esquerdalha, porque lá tem comunista, porque lá tem pessoas que são contra eu ter o poder. Eu quem? Os militares. O altos cargos, alto escalão do exército. Né? E aí eles fazem mais coisas ainda, né? Eles caçam o direito político do governador eleito de Pernambuco, Guel Arraes, o governador de Goiás, de Sergipe, e o da Guanabara. E aqui é muito interessante para a gente perceber a ironia da situação. Por quê? Quem era o governador do estado da Guanabara? Era Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, aquele político da UDN, que metia pau no João Goulart, que metia pau no Getúlio Vargas, né? Que falava mal de todo mundo que era de esquerda. E ele apoia o regime militar, acreditando que, opa, agora sim a gente vai ter mais liberdade de agir, porque não vai ter esquerda. É o que aconteceu com ele. Também foi caçado politicamente. Então ele foi expulso do Brasil logo no início da ditadura. Então você vê que os militares, quando tomam o poder, eles não querem dividir o poder com ninguém. Nem com a direita e muito menos com quem? Com a esquerda. Eles fazem a limpa, mas essa limpa é tão generalizada que eles tiram até mesmo do páreo quem é de direita. Como, por exemplo, Lacerda, governador da Guanabara. Então isso é muito interessante porque isso demonstra que o exército não está querendo dividir o poder com ninguém. Claro, nunca com a esquerda e também nem com a direita. Por quê? Os próprios militares pensam de um jeito como eles querem um país. E eles caçam os direitos políticos de vários caras na história. No próximo slide, a gente vai ver também que houve uma criação logo no primeiro mês, tá? Que é muito interessante, que foi o SNI. O que foi o SNI? Foi o Serviço Nacional de Informação. O SNI só foi extinto com Collor, tá? Quando ele chega à presidência. E o que foi o SNI? Palavras do decreto presidencial do AI-1. Coletar e analisar informações pertinentes à segurança nacional, a contra-informação e a informação sobre questões de subversões
interna. O que quer dizer esse palavrão? O que quer dizer esse termo tão difícil de entender? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, vai ter um secretariado, vai ter um órgão nacional que vai usar informações privilegiadas como nome da mãe, nome do pai, onde mora, movimentação financeira, qual é a conta do cara, qual é o nome do filho do cara, onde o filho do cara estuda. O Estado tem essas informações de você. Você sabe disso, né? O seu CPF na Receita Federal já diz muita coisa sobre você. Já diz qual é a sua faixa de renda, onde você mora, quais são os produtos que você consome, onde você costuma viajar, onde você costuma ir, onde sua mãe mora, onde seu pai mora, onde seu namorado, sua namorada mora, né? Tudo relacionado a você, o governo tem essa informação. É interessante para a gente fazer uma conexão com os dias de hoje, porque eu não sei se vocês acompanharam, isso aí no jornal, hein? Estou falando de semana passada, que estão indo bafafá danado porque estão querendo acabar com a Lava Jato. Vocês ficaram sabendo disso? Vocês ficaram sabendo disso? Isso! Exatamente. E por que o procurador... Claro que a gente pode especular que tem outros interesses, né? Mas o que ele falou ao ir contra a Lava Jato? Porque a Lava Jato tinha um banco de dados sobre 10 mil brasileiros com o nome da mãe, nome do pai, conta, movimentação financeira, onde mora, onde costuma sair, qual é o número do cartão de crédito, qual é a casa que o seu filho mora, com quem foi seu primeiro casamento, qual é o nome da sua madrasta. E por que isso é muito perigoso? Porque o Estado tem que preservar o meu direito de intimidade, pô. Daqui a pouco o Estado vai falar o que... Daqui a pouco eu vou ter que prestar contas do que eu estou postando no Face. Daqui a pouco eu vou ter que prestar conta da carta que eu mandei para minha mamãezinha. Né? Ou seja, é uma noção que tem que ser preservado a intimidade do cidadão. E com o SNI não. Com o SNI pelo contrário. O SNI a qualquer instante, um general, num gabinete, lá em Brasília, podia pesquisar nos arquivos. Gabriel, né? Gabriel, tá bom, né? Gabriel é um cara que ganha 10 mil reais, né? Um empreendedor, um cara que ganha 10 mil, ele mora em Nova Iguaçu, a sua namorada mora em São João de Meriti, né? Ele costuma passear muito em Angra dos Reis, com o iate que ele tem. Essas informações que são privilegiadas que eu tenho do Gabriel, né? Que ele ganha 10 mil, que, né? Tem uma lancha em Angra dos Reis, tem uma mansão lá. Mas que o exército acaba sabendo por quê? Na época não tinha computador, mas nos arquivos eles conseguem analisar tudo. Então, quem era o chefe? Era o Goberry Couto Silva, aquele general que criou a doutrina de segurança nacional. O que é a doutrina de segurança nacional? O inimigo é o argentino? É o americano? É o europeu? O inimigo está onde, segundo essa doutrina? Oi? Dentro do país. Exatamente. Então, qual era o recado de um Serviço Nacional de Informação? O recado é o seguinte: quando eu tentar fazer alguma coisa contra eles, eu tenho que abrir 2 olhos. Por quê? Ele sabe o nome da minha mãe, sabe onde minha mãe mora, sabe onde eu trabalho, sabe onde meu filho estuda. E quem garante que o direito da minha mãe vai ser preservado se eles estão violando o meu? Então era um jogo de acordo psicológico. Tá ligado? Né? O cara não podia dar bandeja com o seu nome assinando qualquer coisa. Por quê? O SNI achava. Ok? Então, quem chefiou isso daí? Foi justamente o Goberry da Silva. O Goberry Couto Silva, ele era um general
que fazia parte ali da ESG, da Escola Superior de Guerra. Lembra disso, né? Era um belo prédio que existe até hoje lá na Urca, um ponto maravilhoso do Rio de Janeiro. Isso, exatamente, né? Ali perto da Praia Vermelha, ali, né? Perto do bondinho pro Pão de Açúcar. E ali se debatia qual era o papel político do Exército. E aí fazia parte generais, fazia parte economistas, fazia parte algumas pessoas que estavam nesse círculo militar. Não só militares, mas civis também. Mas o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a obsessão da ideia de que o inimigo não está fora, o inimigo está dentro. Não tem aquele teu, né? Aquele teu amigo que encontra com você, abre o olho porque ele pode ser comunista, né? Não tem aquele técnico de futebol do seu time que você comemora, abre o olho porque ele pode ser comunista. Então, ou seja, qualquer um que a gente vê na rua pode ser um potencial inimigo do governo. E isso, como a gente vai ver, foi muito danoso na história, foi muito perigoso, porque um monte de pessoas foram presas, um monte de pessoas foram torturadas, um monte de pessoas foram expulsas, um monte de pessoas tiveram seus filhos afastados, um monte de pessoas tiveram casamentos desfeitos, um monte de mães perderam seus filhos por conta dessa lógica de caçar, prender, punir, né, e perseguir subversivos. E quem é o subversivo? É só o comunista que anda de foice e martelo na rua? Pode ser, né, qualquer um, pode ser o seu vizinho. Então isso, existia um nível meio que de psicose, né, naquela consciência daquelas pessoas naquele período. Mas a SNI era um órgão privilegiado, porque eles tinham informações de todo mundo, informações pessoais, quanto que a pessoa ganha, quem namora, fotos, né, onde ele costuma passear. Existiam vários inquéritos sobre várias pessoas, né? Então, vários deputados, por exemplo, tinham a sua vida rastreada, seu telefone rastreado, encontros amorosos, eles sabiam, vários dossiês sobre pessoas que poderiam ser, no mínimo, chantageada aquela pessoa. Se não torturada, aquela pessoa pode ser chantageada. Porque várias personalidades o seu lado B, né? Podiam ser para a pessoa, né? O companheiro ou companheira, né? Podia ter encontros extras amorosos, mas a polícia sabia. E aí chegava pro cara, ó, quer que o pessoal saiba disso? Aí o cara, não. Então faz assim. Ah, tá bom, né? Então era mais ou menos isso, tá? Era mais ou menos isso. No próximo slide, é nesse sentido que é muito interessante da gente pensar. Por quê? Quando sobe Castelo Branco, ele era um general que ele fazia parte, dentro de uma escola de pensamento militar. Oi? Exatamente, da Sorbonne. Só que a Sorbonne era o quê? A ESG. Sorbonne era o apelido da Escola Superior de Guerra. Também isso. Ele fazia parte de generais que falavam 3 línguas, que estudou fora, que treinou no exército americano, que estudou na França. Caras não são pessoas simplesmente que, eu sou militar. Não, eu sou um militar que lê, que é intelectual, que fala línguas, que vê filmes, que ouve boas músicas, música clássica. São pessoas que fazem parte de um patamar social que não estão enquadrados todos os militares daquele período. Então, esse grupo de perfil de pessoas que tinham essa noção de intelectual, eles, no seu comportamento econômico, prestem bem atenção nisso, eles tinham um perfil muito mais liberal. Ou seja, eles queriam abrir um mercado brasileiro para o mundo, estavam alinhados com os Estados Unidos na Guerra Fria. Eles, querendo ou não, tinham uma noção de que, estamos aqui no poder para tirar os comunas, mas daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente entrega o poder para os civis votarem de novo.
Os castelistas é o que a gente chama que eles eram os moderados. Eles eram, vamos dizer assim, os mais cabeça fria, tá? Dentro do corpo militar, dentro das forças armadas, eles tinham certas noções mais light. E era esse cara, o Castelo Branco, que era light, que eu estou dizendo, né? E qual era a grande preocupação deles? A nossa preocupação, além de tirar o inimigo, a esquerda, além de acabar com a corrupção no Brasil, porque aqui ninguém rouba, além de acabar com isso, né? Nós temos uma preocupação muito séria, que é a qual? Acabar com o problema da inflação. O que é inflação, que eu já conversei com vocês aqui? O que é inflação? Exatamente, né? O preço das coisas aumenta, né? E o salário das pessoas, como diz como é que é o nome dele? É o professor Raimundo, né? E o salário, ó, né? Ou seja, o arroz aumenta, mas o salário não aumenta. A cerveja aumenta, não, isso aí não pode aumentar não. Isso aí não pode, senão vai dar ruim, né? Mas o feijão aumenta, né? Pô, e o nosso salário? Exatamente, isso. Perfeito. Collor, Sarney, Itamar Franco. A gente vai ver isso lá na frente. Mas nesse período já era um monstro o problema da inflação. Só não pode aumentar a cachaça e a cerveja, mas feijão, arroz, né? Essas coisas que não servem muito para sobreviver, né? As pessoas não ligam muito, né? Mas o sentido que incomodava muito as pessoas, né? Era esse aumento dos preços. E aí o governo tinha que fazer uma coisa enérgica. O governo tinha que tomar uma medida, nem que fosse impopular, mas graças a eles que estão no poder, mandando do jeito que querem, é que vão solucionar o problema da inflação. E aí eles escalam um economista muito conhecido no Brasil na época, jovem, o chamado Roberto Campos. Roberto Campos, ele é como se fosse, vamos dizer assim, com muito mil aspas, ele era como se fosse o Paulo Guedes da época. Né? O Paulo Guedes é um economista liberal, que adota a política liberal no governo Bolsonaro, né? Ele tem essas características. E o Roberto Campos, ele foi o primeiro economista liberal a tomar o poder junto com os militares. E ele era um cara que frequentava aquele meio da Sorbonne, aquele meio da ESG. Era aquele cara que era amigo de Castelo Branco, era amigo do Golbery, era um cara que participava de saraus, de leitura, era um cara que estava ali naquele meio de amizade, e ele foi escalado. E aí no próximo slide é que a gente vai ver. Ele, junto com Otávio de Bulhões, um outro economista, mas assinado por Roberto Campos, e carimbado pelo Castelo Branco, eles fazem, prestem bem atenção, o PAEG. O que é o PAEG? É o Programa de Ação Econômica do Governo. O PAEG foi uma série de medidas políticas, econômicas, tomada pelo governo para poder frear a inflação, para poder reorganizar as contas públicas do governo. Lembra que eu falei para vocês que estava tendo déficit no governo Jango, o governo gastando mais do que arrecadando? Né? Várias empresas estrangeiras indo embora do Brasil porque estava difícil investir. Então, o PAEG é uma tentativa de solucionar isso. Inflação, tentar solucionar o déficit público, tentar solucionar esse problema de evasão de empresas estrangeiras no Brasil. E aí, quais são as atitudes tomadas pelo PAEG? Prestem bem atenção. São atitudes que doem na carne do povo. São atitudes que, no geral, não é muito jogo para os mais fortes. E qual é essa medida? Primeiro, arroxo
salarial. O que é arroxo salarial? O salário diminuir. Por exemplo, se hoje o salário mínimo é 1.045, vamos reduzir ano que vem para 980. Depois vamos reduzir para 960. E aí, ir reduzindo o salário. Aí você vai me dizer assim, nossa, professor, né, que desgraçado, né? Não tem sentido algum fazer isso. Isso aí são questões da economia. Por quê? Um dos motivos para a inflação é justamente o excesso de dinheiro na praça, na pista. Então, quando você retira dinheiro da sociedade, você diminui o salário das pessoas, você diminui a inflação. Agora, é controvertido, no mínimo. Por quê? Chegar para mim, trabalhador, professor, e falar, ó, você vai receber menos 10%, que governo bosta, né? É horrível para o trabalhador. Mas essa medida, de alguma maneira, fez diminuir a inflação. Então, esse governo foi competente economicamente no sentido de diminuir a inflação. Mas aí, qual é o seu nome mesmo? Fernanda, é esse que é o ponto, tá? É esse que é o ponto. É esse que é o dilema. Porque, por exemplo, o João tentou fazer isso. Mas ele tentou fazer isso em cima de quem? De empresas estrangeiras. Se lascou. Né? Já Castelo Branco, ele fez a mesma coisa que Jango. Só que não das empresas e dos grandes ricos. Fez do quê? Do mais pobre, do trabalhador comum. Tá? Então, você vai me dizer assim, nossa, professor, que horrível. Tem uma coisinha que é para piorar ainda mais, tá? Quando você pensa que já chegou no fundo do poço, você pode cavar mais um pouquinho, chegar mais embaixo. Que foi a criação do FGTS. Aí você vai me perguntar assim, nossa, professor, por que o FGTS é ruim? Por quê? Naquele período, prestem bem atenção nisso, se um funcionário tivesse 10 anos de uma determinada empresa, aquele cara não poderia ser mais. Ele vira funcionário público, praticamente. Então, por exemplo, vamos supor, eu comecei a trabalhar em 2010 na Volkswagen. Tô lá ganhando meu dinheirinho, pá, cresci na empresa, correção monetária, tô ganhando mais. Fiz 10 anos, a empresa não pode mais me demitir. A empresa não pode mais me demitir. Só se a empresa falir, e ela me demite, sai. Mas ela pode chegar para mim e falar assim, ah, Jé, você tá velho, você já não é mais como é antigamente. Ah, comprei uma máquina aqui que vai substituir você, cai fora. Não, vai ter que me botar em algum lugar. Mas eu não vou sair dessa empresa porque eu já tenho mais de 10 anos. Então, é uma questão muito delicada. Porque o governo dá uma coisinha e tira uma coisona. Qual é essa coisinha? O FGTS. Todo mês, quando você recebe seu salário, se for carteira assinada, o teu patrão deposita lá. Se teu salário é 1.045, ele vai depositar R$50. 50, 50, 50, 50, 50, 50. E aí, quando você for demitido, né, você não pode ter mais de 10 anos. Agora, quem tem mais de 10 anos de trabalho, dana-se, pode ser demitido. E aí, o que você vai receber? Você vai poder sacar todo esse fundo de garantia. É um jogo muito complicado. Há de concordar comigo. Por quê? Eu acho que não só eu, mas como você, qualquer brasileiro, preferia 1000 vezes ter estabilidade
no trabalho e se aposentar na hora certa, do que ter a incerteza de que você vai ser demitido. Por quê? Pode inventar até uma tecnologia e me demitir. Eu posso ficar velho e não mais agradar. Eu posso ver as novas gerações mandar muito melhor do que aquilo que eu faço. E aí eu, como velho, caio fora, sou churrado do trabalho, sou demitido. Então, o PAEG, ele diminui o salário dos trabalhadores e cria o FGTS. Então, o FGTS é uma medida um tanto quanto controvertida, que nós temos até hoje, o FGTS. Né? Eu, por exemplo, no meu aniversário, eu recebi o saque aniversário do FGTS, ou seja, eu recebi lá um salário mínimo de tudo que eu tenho lá na minha conta para mim. E esse fundo é um fundo que me protege de uma demissão. Mas, por outro lado, um empresário agora pode te demitir. Por quê? Passou os 10 anos numa mesma empresa, não sou mais demitido. Ok? É uma questão muito delicada, porque antes as pessoas não eram demitidas. Hoje em dia as pessoas são, mas recebe 3 mil, 5 mil de rescisão. O que é melhor? Você receber uma rescisão ou ficar empregado num lugar que paga certo para sempre? Né? Isso aí é uma opção de cada um. Eu prefiro ficar numa mesma empresa e não ser demitido. Né? Porque eu tenho coisas a pagar. Tenho filho para criar. Então é nesse sentido que a maioria dos pais da família pensa dessa maneira. Pô, prefiro ser empregado do que receber um fundo de FGTS. Então esse PAEG foi uma série de medidas, como vocês estão vendo, proibia a greve. Praticamente proibiu, não existia mais greve. Então são medidas que vão de encontro contrariamente à noção de que o povo pode ganhar mais, pode ter mais direitos trabalhistas. O FGTS é uma resposta naquela memória política de Vargas, de proteção ao trabalhador. Pelo contrário, é desproteger o trabalhador. O FGTS. Né? Porque pode demitir o cara a qualquer momento. Então esse PAEG é uma série de medidas tomadas nesse período. E é interessante a propaganda do governo militar para poder financiar a ideia do FGTS. Querido, tem como estender aquela imagem ali, ó? Eu acho muito engraçado. Eu botei pequeno, mas é para aumentar. Isso. Dá aquela esticada. Não, do lateral. Diagonal. Isso, é. Vê se tu aumenta mais para lá agora. Isso. Pode ser também. Aí, é muito a propaganda na época, no jornal. Este homem não quer indenizações, quer progredir no trabalho. Aí tá lá dizendo, porque aqui no Data Show não dá para ver. Aí você, meu nome é Vitor, eu prefiro trabalhar e crescer junto com o meu país do que pensar numa seguridade de trabalho. Tipo, uma propaganda de um cara falando assim, eu adorei o FGTS, né? E o cara ali andando na rua com uma cara de mal, né? Tipo, né? Tô bem de vida. Só se for, né? Só se for. Exatamente. Né? Mas o governo fez isso de propaganda, dizendo assim, ó, ele é um bom trabalhador, ele não pensa em indenizações, ele não quer ficar para sempre preso numa empresa, quer progredir, quer ter o teu trabalho, quer escolher o que é melhor para ele. Mas é uma propaganda perigosa, né? Porque ao mesmo tempo que tem pessoas com esse perfil do Vitor, tem umas outras tantas que diferem a idade. Mas essa medida impopular foi tomada por quem? Pelos militares no poder. Seria possível ter isso numa democracia? Muito difícil, por quê? Ia ter partidos que iam ser contra. Ia entrar aqui no Congresso. Mas numa ditadura foi possível. Por quê? A ordem vinha lá de cima e todo mundo obedecia lá embaixo. Né? Então o PAEG, para diminuir a inflação, diminuir os gastos públicos, o que o governo fez? Reduziu salários, cortou gastos, né? Foi em cima do trabalhador para poder diminuir o seu rendimento.
Entendeu? Exatamente. Como assim? Não entendi. E isso que a gente vai ver. Isso que a gente vai ver. Né? É muito interessante a gente pensar por esse lado. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Né? Ou seja, o PAEG foi essa medida, ou como foi dito pelo próprio Roberto Campos, foi um tratamento de choque. Não é bom fazer isso? Claro que não é bom. Mas teve feito, segundo a narrativa deles. Né? Desce. É nesse sentido que, como eu disse aqui para vocês no início da aula, os militares, eles tinham uma relação com o Congresso. Eles, para não dizer que era uma ditadura, eles deixavam o Congresso existir. Mas o Congresso existia em quais circunstâncias? Né? Os militares exoneraram 50 deputados, caçaram 50 deputados, caçou 4 governadores, expulsou outros tantos. Então, ou seja, é por isso que é muito polêmico a gente dizer sobre a narrativa que não foi ditadura. Por quê? Geralmente se argumenta assim, não foi uma ditadura porque o Brasil tinha o Congresso, estava funcionando. Mas o Congresso funcionava em quais circunstâncias? É esse que é o ponto. Os militares manipulavam o exército. Os militares manipulavam o Congresso. E aí houve as eleições de 1965. As eleições não para presidente, porque o presidente agora é indireto, mas para governadores. E o governador da Guanabara e de Minas Gerais, o governador da Guanabara era o Negrão de Lima, que é o que dá o nome ao viaduto de Madureira, né? Viaduto Negrão de Lima. Que foi esse governador, ele era um opositor do regime militar. E aí, parte do exército que estava no poder passa para olhar para o Castelo Branco e fala assim, tu é um bundão. Tu é um otário, como é que tu deixa esses caras ganharem, se somos nós que estamos no poder? É nesse sentido, querido, que é aquilo que você estava falando do Costa e Silva, que passa a haver uma polarização no exército. Existem os chamados castelistas, que tem uma visão liberal na economia, que tem uma visão liberal da política, que eles estão ali há pouco tempo, que eles não estão lá para atrapalhar tanto a política assim. E existem os chamados linha dura. Quem eram os linha dura? Os linha dura eram os caras da cúpula do exército que não eram dos castelistas. E qual era a orientação deles? Eles tinham uma visão estatista da economia, não eram liberais. Eles eram nacionalistas. Eles eram às vezes até anti-americanos, ao contrário dos castelistas. Então o exército, ele está ali cambaleando entre essas duas vertentes. Os chamados castelistas, que são mais moderados, e os chamados linha dura, ou também de gorilas. Quem são os gorilas, os linha dura? São aqueles caras que democracia, eleger vagabundo que vai falar mal de mim, caça eles. Ou melhor, nem tem a eleição. Né? Tem deputado falando mal de mim? Cala a boca. Vai pra cadeia. Os castelistas, eles são mais moderados. Ok? Então é nesse sentido que começa a haver uma consciência no próprio exército. E essa foto aqui é muito simbólica, essa segunda foto. Por quê? Aqui você tem o Castelo Branco de um lado. Tem essas fotos, são fotos históricas, né? Cheias de símbolos. O Castelo Branco, que é o castelista, né? De um lado. E o outro general Costa e Silva, que é um linha dura de outro. Ou seja, essa foto tem um símbolo por trás, que é o quê? Um está de um lado, outro está de outro. O exército está dividido. Um vai para um lado, um vai para o outro. Divórcio. Ok? Existem os linha dura e existem os castelistas. Os castelistas são liberais, têm ideia arejada para a economia, liberdade de comércio. E os linha dura não. Paulada, estatização da economia e às vezes até meter bronca com os Estados Unidos da América. Né? Então é nesse sentido que há essa polarização do exército. No próximo slide,
temos que, justamente, o próprio Castelo Branco, pressionado por essa situação, ele decreta o chamado AI-2. E esse AI-2, gente, prestem bem atenção, é importantíssimo para você saber. Olha aqui para mim. O exército, como eu disse aqui para vocês, eles não pretendiam se mostrar como uma ditadura. Ali o Congresso está funcionando. Como é que é a ditadura? Tem lá o Congresso. E aí, para vocês verem como que as coisas mudam de cima para baixo, os próprios militares, né, da alta cúpula resolvem mudar todo o jogo político. Mudar todo o cenário político. Se antes tinha o UDN, tinha o PTB, tinha o PSD, tinha o PP, né? Tinha todos os P's da vida. Agora só vai ter dois partidos, o Arena e o MDB. Então esses dois partidos, prestem bem atenção, são os partidos que vão guiar todo o período ditatorial, todo o período do regime militar. Ou você é Arena, apoia o governo, ou você é MDB. E aí é interessante a gente perceber essa dicotomia, porque se o exército tinha um partido que o apoiava, os próprios militares podiam falar para esses deputados, falar assim, joga lá no Congresso essa medida aqui, ó. Joga lá no Congresso essa medida aqui, ó, que eu quero que vocês façam. Então, ao invés dos militares decretarem de cima a baixo, às vezes eles, pelos bastidores, telefonavam para um deputado e falavam assim, ó, amanhã você vai lá e vai dizer isso. Tá bom, vai dizer não? E se houvesse algum deputado do MDB que enchesse o saco, que perseguisse, que fizesse oposição, o que eles faziam? Caçavam o direito político do cara. Então, ou seja, o Congresso, diante do Exército, diante desses generais, era como se fosse um playground. Né? Que, eu quero uma criança, eu quero no escorrega, eu quero no banquinho, eu quero no, né, brincar de qualquer coisa. É tipo o Exército no Congresso. Por quê? É eles que dão as cartas. Se não são eles que vão lá e ordenam, é alguém que o apoia, que está lá dentro, que pede. E aí o Exército manipula muito bem. Então, durante o regime militar, existiram dois partidos apenas. O chamado Arena e o chamado MDB. Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro. Arena, apoiadores do regime, MDB, opositores do regime. Então, a todo instante do período ditatorial, a partir do AI-2, só há dois partidos oficiais, mas que eles têm que prestar bem atenção, porque você pode fazer oposição ao exército? Mais ou menos. Porque se depender do que você falar lá, você pode até ser cassado, como aconteceu com vários deputados do MDB. Então é essa relação tênue que eu quero que vocês percebam durante o governo militar. Próximo slide. E aí, para vocês verem que o negócio ele vinha de tão de cima para baixo, que um belo dia, Castelo Branco, em outubro de 1967, ele fala assim, vou fechar o Congresso, E ele fica durante o mês redigindo uma Constituição, e aí ele volta com o Congresso com a AI-4 para votar a aprovação da nova Constituição. Ou seja, agora a Constituição não é mais aquela de 46, a Constituição é uma nova. E qual é essa? A nossa, da nossa opinião. Alguém votou contra? Alguém poderia votar contra? Até poderia, mas não podia ganhar. Porque se ganhasse, iam aí para derrubar o Congresso. Então era essa relação mesmo, muito grande. Por mais que houvesse o Congresso lá, o Congresso não era livre. Porque ele prestava contas aos militares que estavam no poder. Ok? E o que ditava essa Constituição? Ditava que o poder executivo era muito forte, eleição indireta para presidente e para governador, extinção
do direito de greve, e começa a abrir o precedente, como a gente vai ver principalmente no AI-5, o direito do Estado banir qualquer pessoa do país ou censurar a imprensa. Então vocês vão vendo que desde 54, cada ano que passa, o exército vai endurecendo. As medidas vão sendo endurecidas. A democracia vai sendo estrangulada. Até que chega o tema da nossa próxima aula, em que será sobre o AI-5 e o governo de Costa e Silva. Que é lá é que a ditadura vai também. Exato. Exato. Se antes a população civil apoiava os militares para tomar o poder, limpar os comunas, tirar os comunistas à esquerda do Brasil e voltar ao poder porque eles vão fazer uma intervenção rápida, a partir de 68 vai ter uma ideia de, opa, não vai ser tão rápido assim. Exatamente. É isso que a gente vai ver, né? Agora, o que é interessante é pensar que nesse momento, dessa aula, da aula que vem, é um momento em que essa mentalidade, né, grosseira, linha dura, está chegando. Tá? Por quê? O Castelo Branco, que representa o chamado castelista, vai cair. E quem vai chegar ao poder com Costa e Silva vai ser o de linha dura, que tem uma mentalidade estatista, antiliberal, mais autoritária, repressiva, para fazer essas medidas. Então, é interessante a gente pensar isso. E na aula de hoje já tá bom. Na aula que vem, a gente vai ver sobre a chegada dos linha dura dentro do exército no poder. General Costa e Silva e o Médici, ok? Que são importantíssimos para a gente entender esse contexto. Show de bola, gente? Alguém quer fazer uma pergunta, tem alguma dúvida, comentário sobre esse período, sobre esse momento, sobre essa questão? Ok? Vamos fazer exercício? Vamos lá, próximo slide. Questão do ano passado, da ESA. Questão do ano passado. O governo Castelo Branco buscou resolver os desequilíbrios econômicos dos governos anteriores por meio do PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo. São ações desse governo, exceto que, ou seja, todos estão certos, exceto um que não tem nada a ver com o PAEG. A. Construção de Itaipu. B. Conselho Monetário Nacional. C. Banco Central. D. FGTS. Ou E. BNH, Banco Nacional de Habitação. Qual deles não é PAEG? Qual deles não foi tomado durante o governo de Castelo Branco? Qual foi a medida? Alguém de casa? Vamos lá, o pessoal de casa também, quero ver. Qual é uma medida que não foi tomada durante o governo Castelo Branco, que não está contido no PAEG? Qual delas eu não falei nada?
delas eu não falei nem toquei no assunto? Oi? Letra A. Exatamente. 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 A construção de Itaipu foi no milagre econômico, com outro cara na presidência. O que foi o PAEG? Foi a criação do FGTS, a criação do Banco Nacional de Habitação, que é como se fosse Minha Casa Minha Vida da época, né? Foi a criação do Banco Central, ok? Então, ou seja, tudo que for ligado à organização e modernização econômica era a noção justamente ligado ao PAEG. A única que não foi a construção de Itaipu, que não tem nada a ver, ok? É interessante fazer aqui um parêntese sobre o PAEG, que o PAEG, ele também toma uma série de medidas que vão ser bastante difíceis de assimilação na sociedade. Por exemplo, os governos de Jânio Quadros, JK e Jango, eles tinham uma política de financiar máquinas para a indústria brasileira. Então, por exemplo, se você fosse um empresário que quisesse montar uma fábrica de carros, por exemplo, o governo te dava uma forcinha comprando as máquinas para você fazer. Com o PAEG, o governo corta isso. Por quê? É um dinheiro do Estado na economia. Isso não é bom. É melhor que venha uma empresa estrangeira e monte uma fábrica que tenha dinheiro do que o Estado pagar para você ter uma máquina dentro de casa para fazer coisas. Então, era uma ideia liberal na economia, sem intervenção do Estado, né? Então, o PAEG foi, como eu disse ali, uma série de medidas impopulares, que muita gente não gostou, mas que foi engolida porque era uma ordem vinda lá de cima. Não de Deus, né? Dos generais que eu estou falando, né? De cima lá, os generais estão lá em cima, tá? Não estou falando de Deus e Espírito Santo não, tá? Ok, gente? Show de bola? Vamos fazer só mais uns exercícios aí de fixação para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. Ah, é? Eu procurei e não achei. Ah, é? Ah, tá. Sabia dessa não. Show. Vamos fazer aqui exercícios, hein? 1. Quanto aos planejamentos econômicos, após o movimento político-militar de 64, podemos afirmar que... Verdadeiro ou falso? 1. Os planos econômicos baseavam-se no binômio segurança e desenvolvimento. 2. Os governos apresentavam um modelo econômico baseado na distribuição de renda, na privatização de empresas estatais. 3. Logo após a posse de Castelo Branco, foi apresentado o PAEG. Ou seja, vamos ver se a 1, a 2 e a 3 é verdadeira ou falsa. 1. Os planos econômicos baseavam-se no binômio segurança e desenvolvimento. Pode ser considerado como verdadeiro ou falso? Dois, os governos apresentavam um modelo econômico baseado na distribuição de renda? Era distribuição de renda que eles faziam? Era o contrário, né? Tirar a renda. O
que acontece? A palavra redistribuição de renda é um conceito usado na economia. E o que é redistribuição de renda? É quando você tem dinheiro e distribui para uma enorme massa de pessoas. Seja a partir do aumento salarial, seja a partir de Bolsa Família, seja a partir do auxílio emergencial, esse de R$600, agora vai para 300. Isso são medidas chamadas de redistribuição de renda. Porque você está usando o dinheiro do Estado para o quê? Dar para uma imensa massa de pessoas. Ok? Era isso que o governo militar fez? Não. Né? Exatamente. E também eles não foram privatizados, pelo contrário, criaram até mais. Mas o projeto, querido, dos castelistas era privatizar, só que eles não tiveram tempo. Exatamente, né? Os de linha dura foram lá e tomaram a situação. Então, ou seja, a única correta é qual? 3, letra C. Oi? Isso aí. Show de bola. Beleza, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Vamos lá, desce. 2. Vamos lá. Só um pouquinho aí. Só para ler esse início. O texto. A nova política do governo passou a abranger 2 planos de atuação. Em um mais imediato, a correção das deformações que se revelavam todas as manifestações do processo de desenvolvimento brasileiro político-militar, econômico, social e externo. Em outro, a adoção de uma estratégia para o desencadeamento de um surto de progresso, igualmente naquele sentido integrado, levando em conta a realidade em seu conjunto. O primeiro passo dessa política de reconstrução constituiu, evidentemente, na restauração da ordem em todas as áreas da autoridade, segundo o princípio constitucional. Ou seja, presidente Castelo Branco, numa mensagem ao Congresso. Ou seja, ele está falando, eu estou organizando a casa. Ok? O que quer dizer esse palavrão enorme, esse texto enorme? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, estou fazendo o que eu estou fazendo, mas é para arrumar a casa, para arrumar o Brasil. Aí a pergunta, assinale a alternativa que contém a síntese mais completa a respeito do contexto histórico e político do texto acima. Qual é a síntese que a gente pode dar aí como certa sobre o período histórico do texto acima, ou seja, sobre o período do PAEG, sobre o período de Castelo Branco? A necessidade do atual governo de impor a paz interna, visto que no momento anterior, o então presidente João Goulart havia assumido perante os governos estrangeiros acordos socialistas que ameaçavam a soberania nacional. B. O governo Castelo Branco assumiu a preocupação prioritária com a manutenção da ordem interna do país, promovendo forte repressão policial a várias entidades, como sindicatos e a UNE, focos de resistência política após o golpe de 64. C. Acreditando que a ordem e o progresso caminhavam juntos para alcançar a reconstrução nacional, todas as medidas econômicas tomadas durante seu governo contaram com irrestrito apoio e aprovação popular. D. A necessidade de se abandonar um nacionalismo reformista implantado durante o mandato de Jânio Quadros e adotar um modelo econômico contando com o apoio dos militares, investidores estrangeiros e grandes empresários nacionais. Foi realizada a primeira revisão da Constituição Nacional ao fim de aumentar o poder político do Executivo, a fim de conter a ameaça da proliferação de ideias socialistas e comunistas em nosso país. Ou seja, qual a alternativa que ela condiz aí com uma melhor análise que foi o período do governo Castelo Branco? Qual das alternativas A, B, C ou D ou E que ela diz mais precisamente coerente com o período histórico? Letra B de bola. O governo Castelo Branco assumiu a preocupação prioritária com a manutenção da ordem interna do país,
promovendo forte repressão policial a várias entidades, como os sindicatos e a UNE, foco de resistência política ao golpe de 64. Alguém mais fala outra letra? Ou todo mundo na B? É a letra B mesmo, tá? Ou seja, o governo Castelo Branco, ele tenta tomar medidas pela ordem interna. E como que ele consegue manter a ordem interna? Expulsando a esquerda, caçando a UNE, né? Caçando deputados opositores, caçando sindicatos, caçando os direitos de greve. Ok? É nesse sentido que a letra B está correta. Perfeito. Desce. Estamos terminando. Falta mais 20 questões. Cara. Brincadeira. Vai lá. 3. O golpe de Estado de 31 de março de 64 foi lançado aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e para restaurar a democracia. Mas o novo regime começou a mudar as instituições como decorrência do exercício do poder constituinte inerente a todas as revoluções. AI-1 foi baixado em abril de 64 pelos comandantes das Forças Armadas, estabelecendo a eleição de um novo presidente da República por votação indireta. O general Castelo Branco foi eleito. AI-1 não tocaram no calendário das eleições ao governo dos estados, em outubro de 65. Realizaram-se as eleições diretas em 11 delas. O resultado das urnas alarmou os meios militares, pois a oposição triunfou em estados importantes. Em 17 de outubro de 65, 2 dias após os militares terem visto que deu ruim, os linha dura terem caído de pau no Castelo Branco, dizendo: opa, que negócio é esse? Você vai aceitar esse resultado da Guanabara, seu otário? Hã? 2 dias depois. A medida mais importante do AI-2 foi o quê? Qual foi a medida mais importante do AI-2? A imposição do militarismo com o fechamento definitivo do Congresso e de todos os membros do STF. B. A imposição do bipartidarismo com a Aliança Nacional Renovadora, que agrupava partidários do governo, e o MDB, que reunia a oposição. C. A cassação do Partido Comunista, declarando-o ilegal, por considerado culpado na desordem do país. D. A imposição do monopartidarismo com a formação do PDS, baluarte do Estado autoritário. Ou E. A extinção de todos os partidos políticos e a proibição de qualquer atividade político-partidária. Qual foi a grande medida que eu disse aqui para vocês? Ó, guardem isso. Que foi marcante no AI-2. Qual é a medida que o AI-2... Letra B de bola? Alguém falou letra C também, né? Alguém mais? Letra B. Ou seja, o AI-2 foi basicamente o seguinte: 2 dias depois que vários partidos opositores chegaram ao poder, nos estados como, por exemplo, de Minas e da Guanabara, eles falaram: ah, é? Ganharam, né? Tá bom. Então também vocês vão agora. Vai ser só 2 partidos. A favor a mim ou contra mim. Mas, ó, vocês que são contra mim, ó, tô de olho. Não vai ficar me xingando, não vai me xingar no Twitter, não vai ficar falando mal de mim, não vai ficar, né, vociferando por aí, porque estou de olho. Então a oposição era uma, entre aspas, oposição, que não podia falar tudo o que queria de acordo com as oposições como nós temos hoje em dia. Ok? Show? E a saideira, a última, questão número 4. Tem lá em cima um texto PSD, PTB, UDN, PSP, blá, 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 finados. Finados. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã no dia de finados
de 65. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela o quê? A. A extinção dos partidos nanicos. B. A retomada dos partidos estaduais. C. A adoção do bipartidarismo regulado. D. A superação do fisiologismo tradicional. Ou é a valorização da representação parlamentar? Letra C de casa. A adoção do bipartidarismo regulado. Ou seja, acabou com a pluralidade partidária e agora só vai ter 2 partidos. Arena e qual outro partido? MDB, exatamente, tá? Galera, alguma dúvida, comentário? Tudo ok, tudo certo? Tá? Gente, qualquer coisa, novamente aqui, ó, fala com o Zé do Zap. Se tiver dúvida em história, fala comigo. Ok? Que estou aqui para lhes apoiar no estudo. Ok, gente? Show de bola? Beleza então, galera? Sextou, né, gente?